Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aula número 6 da disciplina Matemática 1 da turma de Eletro, primeiro ano, do IFRN João Câmara. Hoje está previsto que a gente aborde o conjunto dos números irracionais, aqueles números que são raízes não exatas, o número π, né? E muitos outros números que existem que são irracionais, que têm um formato diferente dos anteriores. E para isso, o vídeo 7 da playlist do primeiro ano é essencial. Eu espero que vocês tenham assistido a esse vídeo 7, porque nele eu falo dos irracionais. E eu não preciso repetir tudo que já está lá no vídeo. E a gente pode concentrar nossa aula só com dúvidas de quem assistiu e não entendeu o vídeo. E tem questionamento sobre o vídeo. Então, assim, essa é a dinâmica que eu pensei para a aula de hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer essa dinâmica prevista. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito da prova, a respeito da avaliação, da entrega da prova, que ainda faltam alguns entregarem? Eu diria que já mais da metade da turma já entregou a prova. Mais nenhum questionamento? Augusto, também uma observação sua. Ficar tirando dúvida teórica no dia da prova, né, ou na véspera, é um pouco tarde, Augusto, tá? Eu espero que você faça isso com mais antecedência. Tudo bem? Beleza, Augusto? Certo, professor. Tá? Porque no dia é complicado, é de quem está deixando para a última hora e isso não dá. Eu tô dando uma prova, o prazo que eu estou dando não é pequeno, vocês concordam comigo? Uma semana para fazer a prova é muito ou é pouco? Concordo, professor. O prazo é Professor, grande. eu tenho Então, uma eu coisa para dizer, recomendo, senhor. quando na próxima quinta-feira eu colocar a P2, não é? Quando eu vou liberar a P2 na quinta-feira, pessoal? Quando na quinta-feira eu colocar a P2, eu recomendo que vocês comecem a fazer, se possível, já na quinta-feira. Tá? Professor, eu E vá tenho uma coisa para perguntando, falar e ao vá senhor. lutando, e vá tentando, que aquilo que você não sabe nem começar, de repente você, aos poucos, vendo os vídeos, perguntando aos colegas, lendo a apostila, você vai conseguir superar todas as dificuldades. Fala aí, Manuel. Professor, desculpa ter interrompido o senhor. Professor, uma coisa que eu achei muito interessante é que, por exemplo, sem nenhuma base, eu comecei a procurar muitas coisas na internet, né? E quando eu fui procurando, eu vinha muitos assuntos referente a P1 e tal. Eu procurava como tentar resolver a primeira questão, a segunda questão. E quanto mais eu procurava, só mais dúvidas me surgiam, só mais incógnitas eu tinha. E uma coisa que me ajudou praticamente a responder 75% da prova foi os vídeos que o senhor fez explicando as provas. Eu acho que eu senti falta desses vídeos um pouco antes, entende? Tipo, um pouco antes Você fala do os período. vídeos das turmas do ano passado, é isso? Sim, 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 sim. Entendi. Os vídeos que o senhor Na minha explica as playlist, questões. lá da turma de Eletro, de Info e de ADM do ano passado, você viu esses vídeos, não foi isso? Sim, os vídeos que o senhor pede para responder as questões e dar uns exemplos sobre as questões. Isso. É um CA. Na verdade, é um perfil de CA. É Que um talvez CA. lá... Eu senti. Só que lá eu não chamei muito de CA, né? Eu não chamei muito esse nome. Em geral, lá eu fazia até quando a aula terminava, Emanuel. Era o mais comum. Pelo menos para as turmas de ADM, de Info, isso era o mais comum. Já a partir de Eletro, não. Porque a turma de Info e de ADM começaram em outubro e terminaram em dezembro. A turma de Eletro começou em dezembro e terminou em março. Finalzinho de fevereiro para março. E eu achava, na minha cabeça, professor, que eu tinha muita dificuldade nos conjuntos, em formar conjuntos sobre conjuntos, procurar interseção, fazer união. E, na verdade, eu acho que só o que estava precisando para mim realmente botar em prática era essas videoaulas. Então, se o senhor puder, quando for soltar a segunda aula, a segunda P1, desculpa, o senhor já passar o link, se o senhor tiver desses vídeos que vão auxiliar a gente, Mas eu acho assim, você achou, não foi? Você não achou na playlist do outro assunto, né? Você pode passar para os colegas também.
Sim, professor, eu sei. É Mas porque assim, eu é não sei aquela coisa. exatamente qual é o vídeo, entendeu? Eu tenho que ler, eu tenho que Sim, procurar, eu tenho que assistir um pedaço dele, e aí dá. Mas aí eu quero quase que mastigar a comida na boca de vocês, né, também? Aí, peraí, né, Emanuel? eu O entendo, vídeo já professor, está também. lá, já está disponível, está na minha playlist, então eu acho que é tarefa sua justamente consultar. Agora, eu gostei muito do seu comentário, Emanuel, porque eu percebi que você é um dos alunos que estava meio assustado com a Sim, prova, eu com tava. o curso, de uma forma geral, né? Você não tem um histórico de relação boa com matemática, tem ou não? Não tem, professor. Não tem. Mas você está percebendo que se você se dedicar, você vai conseguir. Sim, professor. É tanto que eu estava conversando com uns alunos também de eletro, e eu falei assim, eu fiquei tão assustado e tão preocupado com a prova, que eu falei assim, hoje eu vou me sentar para fazer a prova todinha. E, professor, eu comecei a prova, eu acho que eram as 12 horas da meio-dia, vamos dizer assim, e eu fui terminar, eu acho que na sétima questão já ia dar 7, 8 horas da noite pegando direto. Entendi. E quando eu vi que tinha pessoas que, tipo assim, não tinham nem feito a questão 6, por exemplo, a questão 8, eu vi que, tipo assim, que o esforço que eu tive e o exemplo que eu estava fazendo, as coisas que eu estava fazendo, tentando organizar tudo, estava me esclarecendo mais sobre o assunto em si, sobre os conjuntos, sobre os subconjuntos disjuntos. Eu não sabia nem o que era um subconjunto disjunto. É tanto que quando Isso. eu cheguei a perguntar ao senhor, eu falei assim, professor, isso é um conjunto disjunto? E se eu quiser fazer uma interseção desses dois conjuntos? Quiser saber essa interseção, como é que eu vou fazer? Eu não sabia nem fazer isso. E quando eu procurei fazer essas coisas, realmente me esclareceu mais. Só que eu senti falta desses vídeos estarem mais à mão, entende? E a gente podia até fazer um projeto que, tipo assim, que os alunos eles podiam um dia antes da prova, eles podiam entrar para procurar os vídeos que o senhor explica, para facilitar mais a gente, porque, de verdade, parece muito confuso, mas quando você tem a auxiliação de um professor, a auxiliação de alguém dizendo, de alguém explicando, de alguém tirando suas dúvidas, aquela coisa que você achou que poderia ser difícil para você, começa a fazer sentido e começa a criar forma na sua cabeça. Eu agradeço pelo seu relato e que sirva de exemplo para qualquer aluno dessa turma que esteja achando o curso muito difícil, que não vai conseguir, que tem um histórico ruim em matemática, etc. É possível sim, mesmo que você tenha uma bagagem em matemática muito ruim, é possível você conseguir ser aprovado. Para isso, conforme Emanuel acabou de narrar, tem que ralar, né, Emanuel? Então, no caso, o ralar de Emanuel, ele foi consultar, ele foi atrás e achou os vídeos que eu já tinha sugerido. Então, não foi falta de sugestão, né? Eu tenho uma playlist para cada turma que eu faço, eu tenho uma playlist. Então, eu tenho lá uns 20 vídeos, ou mais de 20 vídeos, para a turma de eletro do ano passado, por exemplo. Então, ia acompanhando mais ou menos rigorosamente a matéria e com questões idênticas a essas, não é, Manuel? Sim, professor. É tanto que muita Questões gente estava com. idênticas, só com números É, tan- diferentes. É tanto, professor, que muita gente estava com muita dúvida na 10 e a 10 ela tá tão bem explicada no vídeo que o senhor passou ano passado que eu acho que tira totalmente a dúvida de quem tem a dúvida. Mas já eu tive uma aluna que eu acabei de falar agora, acabou de me entregar a prova e não fez a 10. E eu perguntei, por que não fez a 10? Ah, porque eu tentei, me esforcei, fui ali e tal, não consegui. Aí eu citei para ela, essa questão existia em um vídeo que eu tinha lá na minha playlist. Então, se você, Emanuel, na próxima vez que, né, na P2, eu não vejo problema nenhum. Você começa a fazer a P2, não sabe fazer a questão do número 4 da P2. Aí, de repente, acha o vídeo que tem uma questão parecida com a 4. Então, você socializa com a turma, né? É uma bela de uma Sim, ajuda. sim. Eu botei várias vezes. Eu até falo para Vocês professor. são 45 nessa turma, tirando uns 3 que não vão fazer, 42 alunos nessa turma, mais ou menos. Eu até agradeço Já muito, pensou? professor, é Então meu bastava que primo, cada um, só não que me precisa nem ajudou cada muito. um acertar, achar só um vídeo. E se 10 alunos fizerem isso, as 10 questões da prova vão ter uma ajuda interessante do professor resolvendo uma questão similar na turma do outro ano.
tá? Mas legal o seu comentário. Mais alguém gostaria de fazer outro comentário? Podemos começar, então, a nossa aula? Ok, então vamos compartilhar a minha tela com vocês. Tela compartilhada. Falta só agora abrir a mesa. Vocês estão vendo, pessoal, a mesa? Estou, professor. Sim, professor. Beleza. Vamos só já ter uma noção clara do que aconteceu. Quem assistiu ao vídeo 7 da playlist do primeiro ano que fala sobre esse assunto dos irracionais? Eu assisti, professor. Eu quem? Foi Augusto. Quem mais, Augusto? Além de você? Outras pessoas? Eu assisti, professor. Eu não sei quem foi que falou agora. Se identificar sempre facilita, porque nem sempre aparece a imagem de quem está falando. Letícia, assisti. Letícia, beleza. Letícia, Augusto, quem mais? Eu, José Vitor. Zé Vitor, quem mais? Eu, Israel. Isael, quem também, mais? professor. Matheus Eu também assisti assistiu, também. Matheus? Assisti. Beleza. 5 pessoas. Cauã também? Sim. Eu, professor. Tá. Beleza. Mas eu tô vendo aí pelas respostas, eu tô achando que foi minoria, né? Mas um número razoável de pessoas assistiu. Então vamos lá para nossa aula. Antes desse conjunto, a gente aprendeu outros 3. E um está contido dentro do outro. Quem são esses outros 3? Os Inteiros. inteiros, os naturais e os racionais. Não, por ordem, por favor. Naturais. Naturais, que é o menor deles, mas já é o menor deles, já é infinito. Espera aí que a mesa ficou preta aqui para mim. Vamos ver se ela normaliza. Só um instantinho, pronto. Agora voltou. Naturais, vocês estão vendo, pessoal? Sim. Inteiros. Racionais. Por essa figura fica claro que todo natural é inteiro, sim ou não? Sim. Sim. E todo inteiro é natural? Não. Sim, professor. Não. O todo inteiro não é natural. O número -3 é inteiro e não é natural. Então, nem todo inteiro é natural. Quando eu perguntar sobre um conjunto dentro do outro, quem está no menor sempre pertence ao maior. Mas nem todo mundo que está no maior pertence ao menor. Exemplo bem simples. Todo potiguar é brasileiro. Mas nem todo brasileiro é potiguar. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Agora, a relação entre esses dois. Todo inteiro é racional, sim ou não? Sim. Sim. E todo racional é inteiro? Não. 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 Alguém podia dar um exemplo de um número que Não. pertence aos inteiros, pertence aos racionais, mas não pertence aos inteiros? 3/2. 2. Pronto, 3/2.
3 sobre 2 pertence aos racionais, mas o 3 sobre 2 não pertence aos inteiros. Estão sendo claro, pessoal? Sim. Qual é a definição de um número racional? Que a gente já comentou na aula passada. Definição. Como é que eu defino um número racional? É uma razão sobre... Quando ele é uma divisão de dois números inteiros. Isso. Um número obtido por uma divisão, por uma razão, você pode usar essa palavra, né? Por uma razão de inteiros. Por dois inteiros, né, professor? Uma razão de 2 inteiros, sim. De inteiros de 2 inteiros, perfeito. Agora, existe um conjunto que é disjunto. Olha o termo que Emanuel falou hoje. Existe um conjunto que ele é disjunto dos racionais. Que conjunto é esse, pessoal? Os irracionais, professor. A própria negação da palavra já dá para desconfiar, não dá? Essas palavras, inclusive, são usadas na vida real. Vocês são pessoas racionais ou vocês são pessoas irracionais? Dependendo da hora, eu sou racional. Tem hora para tudo, né? Tem hora para tudo, né? É verdade. Nem sempre conseguimos ser racionais, é verdade. E tem horas que somos irracionais, né? Mas, de uma forma geral, o que diferencia a gente dos animais é o fato de conseguir agir com a razão, não é? Não é, pessoal? Então, os racionais, eles vêm de uma razão. E os irracionais? Vem do oposto de racional, professor? E qual é? Como é que eu nego? Eu tenho que negar isso aqui. Como é que eu nego isso aqui? Não sei. É um número que não pode ser obtido Tem uma razão de inteiros? Isso. Não pode ser obtido através de uma razão de inteiros. Alguém sabe dizer um exemplo desse número, pessoal? Raiz de Raiz 5. de 1. Raiz de 1, falso, pertence aos racionais. Eu disse raiz de 11. Raiz de 2. De 11, beleza. Raiz de 2. Raiz de 5, agora sim. Por que que raiz de 1 é racional, pessoal? Porque uma vez. Porque raiz de 1 vale 1, não vale? Sim, sim. E ele é uma divisão de inteiros. Por exemplo, ele é 3 sobre 3. Esse eu consigo escrever. Agora, o raiz de 2. O raiz de 2. Será que eu consigo escrever o raiz de 2 na... Ó, minha mesa acaba de fechar. Vocês estão vendo ela ainda, pessoal? Não. Não. Não, professor. Sumiu, né? Para mim também. E tá voltando agora. A sorte que ela volta e ela não perde, não. Essa é a minha sorte. Foi só falar e ela perdeu. Ó, perdeu tudo que eu escrevi, pessoal. Tá vendo? Então, vamos começar de novo. Tudo não, mas uma boa parte. Ó. É só para recuperar o que eu tinha escrito. Eu tinha escrito aqui os naturais, os inteiros e os racionais. Tinha falado que os racionais eram obtidos por uma razão de inteiros, né? E acabei de colocar um novo conjunto aqui, disjunto, chamado irracionais, e ele não tem razão. Não tem razão quer dizer que não pode ser obtido por uma razão. Então, estávamos falando aqui do raiz de 2.
Será que não dá para ter um número inteiro aqui, dividido por outro, que dê raiz de 2, pessoal? O que é que vocês acham? Inteiro não. Isso pode ser provado que não existe. Vocês querem que eu prove ou vocês acreditam em mim? Professor, pode ser 2 sobre 4, professor? 2 sobre 4, Sobre 4 vai dá dar 1 sobre 2. Não dá? Sim. E 1 sobre 2 é meio. E a raiz de 4, a raiz de 2 não meio. Você sabe quanto vale a raiz de 2? Você já botou na calculadora alguma vez? Não. Não? Então vamos botar agora para ver? Deve ser 1, alguma coisa, né, professor? Exatamente. A sua intuição já começou boa. Legal. O senhor falou, professor, no vídeo, é 1,4. Vamos botar aqui, ó. 2. E aqui está o símbolo de raiz quadrada, ó, com índice 2, ó. Vou clicar aqui e ele diz para mim quanto é que vale. Raiz de 2 vale 1,4142. Acabou aí, não? Não. 1356 reticências. Agora, o que é mais legal de perceber, vocês estão vendo algum tipo de repetição entre os algarismos? Não, já é perguntar essas reticências aí. É diferente, por exemplo, quando você divide 1 dividido por 3, o que é que vai acontecer quando você dividir 1 dividido por 3? Uma dízima. E aí, tem repetição? Opa, peraí, foi mal Tem. aqui. Pronto, aqui. Tem repetição de algarismos? Tem, né? Quando você divide 125 por 999, tem repetição, pessoal? Tem. Tem. Então, qual é a diferença básica? Veja que tanto a dízima, atenção, hein? Essa informação é muito importante agora. Tanto a dízima quanto raiz de 2, esses 3 pontinhos aqui estão indicando que eles têm infinitos algarismos. Ou seja, todos dois são decimais infinitos. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Agora, a Tá grande diferença do número racional, para o irracional, do ponto de vista decimal, é que não há período, não há repetição. Não há repetição aqui. E em nenhum irracional, você vai ter repetição. Será que eu fui claro? Então, uma dízima periódica não é um número irracional? Uma dízima periódica não é um número irracional, é um número racional, conforme eu falei na aula passada. Um terço, Professor, no deu caso... 0,333, não foi isso aqui? Sim. Então, esse número, um terço, ele pertence aos o quê? Racionais. Aos racionais. Entendi agora. Ele é racional. Enquanto raiz de 2 é o quê? Irracional. Então, quem são os irracionais? São todas as raízes não exatas. E aí eu não me refiro só a raiz quadrada, não. Pode ser também raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 é um número irracional, sim ou não? Não. Não. Por quê? Quanto é que vale a raiz cúbica de 8? 2. Vale 2. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? É o 2. E esse cara pertence aos racionais. Agora, se eu perguntar quanto é a raiz cúbica, vou dar outra ainda, de 1. 1. E 1 é um número racional também. Agora, se eu perguntar a raiz cúbica de qualquer número atenção, entre 1 e 8, já que não existe nenhum número inteiro entre 1 e 2,
eu concluo que qualquer número entre 1 e 8 vai gerar um número que? Irracional. Irracional. Alguém sabe quanto é a raiz cúbica de 7, por exemplo? Um palpite, um chute. 1,1 uma coisa, se 2 é raiz quadrada de 8. Perfeito, exatamente. E você acha que vai estar mais perto de 2 ou de 1? De Um 2. pouco mais perto de 2. Exatamente. Então, eu, se fosse chutar, chutaria 1,8. Pode até ser 1,9, 1,7, mas não chutaria 1,3, nem 1,2. Foi claro, pessoal? Vamos agora calcular. Vou aqui na calculadora. Como é que calcula raiz cúbica de 7 aqui na calculadora? Alguém sabe? Qual é a tecla que eu vou No usar? meu celular, eu sei. Hã? Se x elevado a y, Vai ser essa tecla aqui, exatamente, x elevado a y. Essa é a tecla que eu vou usar. E eu vou botar 7 elevado a quanto? Você sabe? 3. Não. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7, né, bonitão? Ah, é verdade, verdade. É, vai ser 7 elevado a 1/3, pessoal. Vou provar aqui, ó. Vou provar. Usando essa minha ideia, se aqui é 2, e se eu acabei de dar essa pista daqui, ó, é uma propriedade de potenciação, como é que eu poderia calcular a raiz quadrada de 2 usando essa mesma ideia? 2 elevado a quanto? É 1/2. Exatamente isso. Meio. Agora eu vou usar a calculadora 2 elevado a 1/2 e vou provar que vai dar esse mesmo cara, hein, pessoal? Vamos lá. Calculadora. Eu vou aqui apagar e vou fazer 2. Ó, vou usar essa tecla aqui, não vou usar essa. Eu tinha usado essa, não foi? Vou usar a de baixo, elevado a quanto? 1/2. 1/2, que é 0,5, né? Ou 5, é. 0,5. Aí eu vou apertar o igual agora. Atenção. Mesmo resultado ou não? Que eu tinha escrito lá. Mesmas casas, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Então, agora vem uma dica, hein? Se quiser calcular raízes que não sejam quadradas, já sabem qual é a tecla, né? É essa tecla daqui, ó. Só que você tem que transformar a raiz com formato de potência, porque uma afirmação que é verdadeira, uma propriedade que tem em toda raiz se transforma em potência, com expoente fracionário. E toda potência com expoente fracionário se transforma em raiz. Vale a ida e vale a volta. Então, deixa eu colocar aqui. Se eu fosse marcar aqui na reta real, vamos supor... você não sabe o que é reta real ainda, mas eu vou falar já já. Se eu fosse... Mas vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Reta real é o conjunto de números com os racionais, irracionais, naturais e... Já que eu falei, exatamente, já que eu falei a palavra do conjunto que vem a seguir, os reais nada mais é do que a união dos racionais com os irracionais. A junção desses dois conjuntos dá o maior conjunto possível, que a gente chama conjunto dos números reais. E os reais são representados através de uma reta, né? Que a gente chama de reta real. A reta... Professor, Oi. o senhor não tinha falado que tem um conjunto maior do que o conjunto real? Falei. O que é que tem? E daí? Não, porque o senhor tinha dito que era o maior.